Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando. Vamos a esse novo formato de aulas que eu preparei com bastante carinho para vocês que estão estudando para a OAB. Algumas pessoas já me perguntaram aqui, que eu comentei que ia fazer esse tipo de aula para a OAB, se serve também para quem está estudando para concurso público. Eu direi que sim, tá bom? Só ter atenção no formato das questões, no formato em que é perguntado. Vocês vão já entender isso daqui a pouco, tá bom? Espero que esse formato possa contribuir de alguma forma positiva para vocês. O meu Instagram é @PietroMedeiros. Quem não me segue, eu convido a seguir. Deixa o seu like aqui também no nosso canal, siga o canal para que você possa receber de forma mais rápida as aulas, tá bom? Esse formato, pessoal, eu vou fazer como se eu estivesse estudando com vocês, tá bom? Então eu vou escrever aqui, eu vou grifar, vai ser bem interessante. Vamos lá, essa questão é da última prova da OAB de Direito Penal. Quando eu falo Direito Penal, ela envolve tanto o Código Penal como as legislações, a legislação extravagante, Lei de Tortura, Estatuto do Desarmamento, Código de Trânsito. Essa primeira aqui que a gente vai tratar hoje é sobre a Lei de Tortura, né? Um detalhe importante nas questões da OAB é que elas são muito grandes, tá bom? Você vai ver aqui, ó, que a questão é muito grande. Não quer dizer que ela é difícil, porém a OAB costuma matar no cansaço. Imagine aqui 80 questões, todas nesse padrão aqui, né? Questões grandes, questões enormes, tá bom? Então vamos lá, não temos outra opção além de estudar e de treinar, né? Então vamos para guerra. Vamos aqui, ó. Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2009, eu costumo muito a grifar essas informações de datas. Presencia em via pública o momento em que Luiz, nascido em 20 de dezembro de 2012, então aqui ele tem aproximadamente aí, eu acho que 8 anos mais ou menos, né? Então grifa essa informação. Adota comportamento extremamente mal educado e pega brinquedos de outras crianças que estavam no local. Insatisfeita com a omissão da mãe da criança, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, ela é professora. Aqui não disse que ela é professora do rapaz, de Luiz, mas disse que ela é professora. Então, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo, aqui é onde você vai matar a charada, ó. Mesmo sem conhecer Luiz anteriormente, vou até aumentar aqui, ó, para ficar melhor. Então ela, apesar de ser professora, antes da vírgula aí, mas a questão deixa claro para você que ela não conhece Luiz anteriormente. Zélia passa a, mediante grave ameaça, desferir golpes com um pedaço de madeira na mão de Luiz, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. Tá bom? Avançando. Descobertos os fatos, foi instaurado um inquérito policial. Nele, Zélia foi indiciada pelo crime de tortura. Vamos grifar aqui, ó, qual foi o crime? Tortura. Pelo crime de tortura, com causa de aumento de pena em razão da idade da vítima. Então, quando você estiver estudando, faça isso aqui, ó, vá grifando. A questão é muito grande, né? Então vai facilitar aí a questão do aprendizado, de gravar as informações principais. Após a instrução confirmada a integralidade dos fatos, a ré foi condenada nos termos da denúncia, reconhecendo o magistrado ainda a presença de agravante em razão da idade de Luiz, tortura, né? A causa de aumento em razão da idade da vítima e ainda um agravante também aqui, ó. Considerando apenas as informações expostas, a defesa técnica, aqui que muda na OAB. Se você for fazer essa mesma questão numa prova, por exemplo, de policial, de delegado, de agente, escrivão, a ótica é um pouco diferente. Aqui você está fazendo para ser advogado. Então você tem que pensar como advogado aqui, tá bom? Se você for para a prova com a cabeça de concurseiro, você vai ter um pouco de dificuldade. Aqui é uma prova da OAB essa questão. A defesa técnica de Zélia, no momento da apresentação da apelação, poderá, sob o ponto de vista técnico. Então, aqui ele quer a visão da defesa, a visão de um advogado para este caso. Vamos às alternativas. Letra A.
A absolvição de Zélia do crime imputado pelo fato de sua conduta não se enquadrar, não se adequar à figura típica do crime de tortura. Vamos avançar. B. A absolvição de Zélia do delito de tortura, com fundamento na excludente de ilicitude do exercício regular de um direito. Então, quer dizer que um professor tem direito de bater numa criança? O que vocês acham? Claro que não, né? Então, aqui em um raciocínio rápido, você já descarta aqui essa alternativa. Você já descarta. Vou botar aqui de cinza assim, tá bom? Já descarta essa alternativa. Para ficar melhor aqui, eu vou botar aqui, ó. Pronto. C. O afastamento da causa de aumento de pena em razão da idade da vítima, restando apenas a agravante com o mesmo fundamento, apesar de não ser possível pugnar pela absolvição. Vamos grifar essa parte aqui. Vocês têm que saber inicialmente que não dá para aplicar uma agravante e uma causa de aumento de pena, pois estaria configurando aí o bis in idem, ou seja, você ser punido pelo mesmo fato duas vezes. Ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Isso configura o bis in idem, um princípio basilar do direito penal. Então vamos lá. O afastamento da causa de aumento de pena em razão da idade da vítima, restando apenas a agravante com o mesmo fundamento em relação ao crime de tortura. Vou deixar aqui. O afastamento da agravante em razão da idade da vítima, sob pena de configurar bis in idem, já que não é possível requerer a absolvição do crime de tortura. Aqui, ó. Vamos deixar aqui também. Veja só, uma coisa que as pessoas têm um pouco de dúvida em relação à diferença aí, se a tortura só pode ser cometida por servidor público, por um agente público, por um funcionário público. Vocês têm que saber que a tortura, inicialmente, em regra, ela é um crime comum. A tortura está prevista aí na Lei 9455 de 97. Em regra, no seu artigo 1º e nos incisos iniciais, a tortura pode ser cometida por qualquer pessoa. Então não se pode confundir o crime de tortura com o crime de abuso de autoridade. Vou botar até aqui, ó. Tortura, deixa eu botar assim para ficar melhor. Tortura é diferente de abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade está na Lei 4898/65. O crime de abuso de autoridade, ele é um crime próprio. Ele só pode ser cometido por um funcionário público, certo? A não ser que tenha aí um particular que esteja ajudando o funcionário público, mas não é o caso aqui. Então, em regra, o crime de abuso de autoridade, ele é cometido por um agente público, tá bom? Por um agente público. O crime de tortura, em regra, ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Ele não é um crime próprio, em regra, ele é um crime comum. Como, por exemplo, aqui, pessoal, ó, no artigo 1º, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aqui, nesses incisos, nessas alíneas que estão de azul, certo? Aqui é crime comum. Por exemplo, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Ou aqui, ó, em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui seria crime comum, certo? Crime comum. No caso da questão, ela se refere à questão ao inciso 2. Ao inciso 2, em que tem que ter o poder de guarda, tem que ter um garante, tem que ter uma autoridade sobre aquela pessoa que está sendo torturada, certo? Por exemplo, uma babá que cuida do seu filho, por exemplo. Ou, por exemplo, o próprio professor, quando ele já conhece o aluno, quando ele é professor daquele aluno, no exercício da função. Se vocês perceberem lá em cima na questão, eu até grifei, deixei bem grande aqui, ó, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente. Então a professora não conhecia Luiz, ela só era professora, mas não era a professora dele. Então neste momento aqui, ela não estava na função de autoridade perante aquele aluno, não tinha o poder ou a guarda perante aquele aluno, certo? Estaria aqui, ó.
Olha como é que diz aqui o inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, tá vendo? Sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, com intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar o castigo pessoal, reclusão de 2 a 8 anos, certo? Então aqui, neste caso, precisa ter uma condição especial, certo? Que seria guarda, poder, autoridade. A questão deixa claro que não tem aqui, ó, não tem, pessoal, não tem aqui em cima, ó. Mesmo sem conhecer Luiz anteriormente. Por isso que essa alternativa aqui vai estar errada. Você está falando aqui na visão de um advogado, entendeu? Vai estar errada porque não é possível requerer a absolvição do crime de tortura. Com certeza é, porque naquele caso não configuraria tortura, configuraria outro crime. Vamos colocar aqui, por exemplo, lesão... Deixa eu tirar aqui só esse sublinhado aqui, ficar bacana, né? Poderia ser enquadrado, por exemplo, lesão corporal de natureza leve, por exemplo, né? Mas não tortura. Então aqui também já sairia. Aqui também sairia, olha aqui, ó, sairia aqui também pelo mesmo motivo, restando aqui pra gente o gabarito, a alternativa da letra A. Letra A, vou botar aqui de amarelo aqui, absolvição de Zélia pelo crime imputado. Você está com a visão de advogado aqui, certo? Pelo fato de sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura, certo? Bem direta, né? Aqui, as questões da OAB são assim. No final aqui, pessoal, eu coloco aqui para vocês uma espécie de resumo, para que vocês possam aí anotar em casa. Ó, é necessário, neste caso, condição especial do agente. A presença de uma prévia relação jurídica, entre o torturador e a vítima, porque ele está se referindo ao inciso 2, certo? Que o enunciado aclarou que não havia. O sujeito ativo, se estivesse enquadrado nesta hipótese, encontrar-se-ia na posição de garante, certo? E aí vocês copiam aí no caderno de vocês essa informação, tá bom? Então, esta foi uma dica mais simples, objetiva, para que a gente possa inaugurar este canal de comunicação. Se você gostou do vídeo, comenta. Se você tem sugestão de algum tema, comenta também para que a gente possa pautar os nossos vídeos. Siga nas redes sociais, @PietroMedeiros, com 2 S no final. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e estude que a vitória